Aborto retido. Qual a causa do aborto retido? Quais são as suas implicações espirituais? Qual a origem do aborto retido? Bem, para quem não sabe, aborto retido é um nome técnico mais atual, contemporâneo, para se referir a uma perda gestacional, também chamada abortamento incompleto. Por que abortamento incompleto? Porque não há a expectoração, não há a eliminação do conteúdo uterino que constitui a formação do embrião e do feto. Portanto, aborto retido é quando a mulher sofre um processo de abortamento espontâneo, mas que quase sempre ocorre antes da 20ª semana, portanto, não havendo ainda dilatação e nem contração uterina, o conteúdo gestacional fica nela e não é facilmente eliminado. Normalmente, sugere-se alguma técnica cirúrgica, como é o caso da dilatação por medicação e até a curetagem para retirar, ou então aguardar para que a mulher e o seu organismo possam eliminar naturalmente o conteúdo que pode demorar algum tempo dentro do seu organismo, o conteúdo gestacional. Essa é a leitura, análise médica a respeito do assunto. Agora, qual é a dimensão espiritual do aborto retido? Genericamente falando, estamos diante de um abortamento espontâneo, tratado inclusive por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, a partir das questões 344 e 345, em cujo momento os espíritos dizem a ele que a reencarnação principia na concepção, expressão utilizada antigamente, que poderíamos hoje considerar fecundação, isso é, quando o gameta masculino fecunda o gameta feminino, já existe a possibilidade de haver um espírito vinculado àquele corpo em formação, ele se liga na fecundação. Portanto, a reencarnação se inicia, mas se completa ou se viabiliza ao longo dos processos. Ocorre um processo até a reencarnação se concretizar no nascimento, especificamente, quando se torna definitiva a união da alma com o corpo, como diz Allan Kardec. Definitiva no sentido de que não há uma possibilidade maior do espírito ter uma vontade de romper, mas a partir da questão 346, os espíritos dizem a Allan Kardec, e nas seguintes, que ocorre em alguns momentos do espírito, vendo a prova que ele escolheu, vendo a tarefa que ele escolheu, porque a escolha acontece antes do nascimento. O espírito, quando encarnado, já não sabe a escolha que fez, muitas vezes não tem consciência, mas o livre-arbítrio dele aconteceu antes. Vendo, no entanto, a tarefa que ele optou, o tipo de prova que ele pode vivenciar, e já ligado ao corpo esse que ainda está em desenvolvimento, e os espíritos dizem a Kardec que à medida que o tempo passa, o espírito vai experimentando uma espécie de perturbação, feita de angústia, de aflição e uma perda da consciência. À medida que o embrião e mais tarde o feto se desenvolve, o espírito vai mergulhando na matéria. E claro, cada caso é um caso, mas via de regra ele vai perdendo a consciência, vai diluindo as suas reminiscências e lembranças do mundo espiritual para mergulhar no mundo material. Mas, especialmente no início da gestação, sobretudo no início da gestação, ele tem relativa lucidez e pode, vendo o processo pelo qual ele vai passar, a vida pela qual ele está sujeita, ele pode optar por recuar, diz Allan Kardec, utilizando esse termo no Livro dos Espíritos, recuar a ponto de romper com os laços que o ligam à matéria, laços esses ainda muito sutil, resultando num abortamento espontâneo. Porque ao romper o espírito com o corpo, aquele corpo não vinga, não sobrevive e acontece o processo de abortamento. É óbvio que o espírito que fez a escolha para a prova, para aquela tarefa, para aquela encarnação, se candidatou, mergulhou na matéria e depois, já ligado ao corpo em formação, opta por recuar, é claro que isso tem implicações para esse espírito. Ele deveria ter pensado antes, resultando nisso na frustração daqueles que seriam seus futuros pais. Ao ter a gestação iniciada, gera uma expectativa neles. Então é claro que o espírito ele se responsabiliza por isso, quando se trata de uma opção sua. Filomeno de Miranda, na obra Temas da Vida e da Morte, vai dizer que, apesar disso, há determinados abortamentos
que acontece por opção do espírito em recuar, mas que também tem responsabilidade ou co-responsabilidade dos pais quando esses o rejeitam, blasfemam, o praguejam, o se desesperam, como acontece em alguns momentos, a mulher que bate na barriga, o homem que se ameaça ir embora. E se o espírito não é muito maduro, se o espírito é imaturo, em desequilíbrio, ele pode se sentir tão rejeitado na atmosfera e na psicosfera do seu futuro lar, que opta por romper. Ainda assim, a responsabilidade é dele. Mas tem certa responsabilidade, corresponsabilidade dos pais, ou melhor, daqueles que seriam seus futuros pais, porque o rejeitaram e ele se sentiu rejeitado. Mas, via de regra, é o próprio espírito que opta pela desagregação, pela desvinculação. No entanto, Kardec chega a perguntar qual o motivo maior desses processos onde não há uma gravidez resultado em sucesso. E os espíritos dizem, na sua maioria, imperfeições da matéria. Está no item 346, quando Kardec pergunta: o que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Os espíritos respondem: escolhe outro. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. E aí Allan Kardec desdobra essas questões quando pergunta da utilidade dessa vida muito curta, desse período muito curto, e os espíritos respondem que quase sempre se trata de uma prova para os pais. Alguma alteração biológica, algum processo do automatismo biológico. Por quê? Porque também há o processo de desenvolvimento celular, o processo de automatismo biológico, independente do espírito, e que pode acontecer alguma coisa errada naquela situação, alguma alteração, alguma situação física, química, a falta ou a ausência de ácido fólico e outras substâncias, alguma alteração biológica mesmo, e aí o corpo não resiste, o espírito se desvincula, o espírito se libera. Isso eu estou falando quando há um processo da matéria, das imperfeições da matéria, ou seja, não foi uma opção do reencarnante. E ainda acontece uma outra coisa. Kardec chega a perguntar se existem natimortos, isso é, se existem formações gestacionais para as quais não havia, desde o início, a designação de nenhum espírito para encarnar. Allan Kardec estuda isso. E os espíritos respondem que sim, que há. E que só existia ali o processo material. E como não há o espírito, não existe criança que viva sem a alma. Porque o que há o corpo, senão a veste do espírito? E os espíritos chegam a dizer, é somente em função dos seus pais que isso acontece. Um corpo sem alma não sobrevive, é apenas uma matéria inerte. O que anima o corpo é a alma, é o espírito, a ponto de Allan Kardec dizer que um ser desse pode chegar até o final da gestação, mas não vive porque não há alma, não há espírito animando a matéria. Nesse caso, mais ainda a utilidade daquela experiência é para os pais. O que eu quero dizer isso? Uma provação. Seja no natimorto para o qual não havia nenhum espírito designado a nascer, seja para o espírito que optou por romper com os laços, ocasionando o abortamento espontâneo, seja pelas imperfeições da matéria, algum processo biológico que fez com que o espírito desencarnasse em relação ao feto, em relação ao embrião. Em qualquer dessas situações, há uma prova que os pais, os adultos, experimentam, vivenciam. Prova essa que possivelmente tem origem em reencarnações anteriores, em experiências anteriores, onde há um amadurecimento, um crescimento, um processo de desenvolvimento, de aprimoramento interior, ocasionado pelo sofrimento que uma mãe, que um pai experimentam diante de uma situação dessa. No caso do aborto retido, a situação pode ser ainda mais delicada, porque como o conteúdo gestacional fica na mulher, a depender de como psicologicamente ela lide com isso, essa situação de ter que esperar
até aquilo ser expelido, até que o conteúdo biológico seja eliminado. Se ela optar, por exemplo, por evitar uma abordagem mais incisiva e agressiva, violenta, como é o caso da curetagem, ou outras abordagens mais invasivas, como é que ela ficaria psicologicamente com tudo isso? A depender da pessoa e da situação, e isso pode constituir uma espécie de sofrimento. Do ponto de vista espiritual, constitui uma provação, um resgate do passado. A experiência psicológica de ainda sentir-se em uma gravidez que, em verdade, já não está funcionando como uma gravidez, porque não há mais vida fetal, não há mais desenvolvimento fetal, constitui uma prova, uma experiência provacional, tendo origem em reencarnações passadas. Não saberia dizer o que é especificamente que gerou essa situação. Uma situação de maternidade, de paternidade desajustada no passado, que ocasionou essa frustração de agora e esse resgate desse débito? Não sei, talvez. Uma situação de abortamento provocado em existência passada e que resultou agora nessa frustração de querer a gravidez e haver esse processo num resgate que se completa e que agora possibilita que os pais se abram novamente à maternidade para a reencarnação se completar agora? Pode ser também. Não sabemos dizer a origem específica, até porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa acumula um débito e gera créditos também à sua maneira. Mas não podemos negar que se trata de uma provação quase sempre ligada a um resgate espiritual de existências passadas.